A AMD sempre foi a escolha dos pobres e profissionais oprimidos. Ela sempre ficava na lanterna da Intel com os processadores pessoais sendo geralmente piores, mas, entretanto, mais baratos que o da Intel. Já para os profissionais, o Threadripper vinha como uma alternativa boa à Intel, entregando um grande número de threads. Isso para operações intensivas como renderização de vídeo e 3D, mas ainda por um preço bem salgado e sendo exclusivamente como um processador de uso profissional. Por isso, se você quisesse ter um computador com um bom desempenho em navegação e jogos, você ia de Intel. Se a grana estivesse curta, você fugia para AMD. Lógico que tem exceções como o Phenom X2, que eram processadores bons para a época, e por preços mais acessíveis, mas geralmente a Intel ganhava. E você podia aproveitar para fritar um bife na CPU no processo. Mas a própria Intel foi forçada a baixar os preços e lançar CPUs mais competitivas para bater de frente com o desempenho da segunda geração de Ryzen da AMD. Com o lançamento de, por exemplo, o i3 9100F e até o i5 9400, que são processadores de entrada para o PC gamer comum. Essa situação piorou para a Intel quando a AMD lançou a terceira geração dos Ryzen, com o Ryzen 5 3600, o mais fraco da geração, igualando a performance do Ryzen 7 2700X, que era o processador mais forte da geração anterior. Mas mesmo com 2 cores e 4 threads a menos, o 3600 entrega clock speeds e frequências de operação mais altas que o 2700X. E tudo isso trabalhando na atraente TDP de 65 watts, que descarta um sistema de resfriamento mais exigente. Por isso, inclusive, esses processadores vinham com Wraith Stealth ao invés do Wraith Prism do Ryzen 2700X, descartando os canos de cobre embaixo, mas ainda assim sendo uma boa solução de resfriamento, caso você não queira fazer um overclock. E pro azar da Intel, os 2700 e 3600 entregavam uma performance parecida com os i7 8700K, e por quase a metade do preço desse. Não só os processadores de terceira geração da Ryzen eram mais fortes e mais baratos, mas o lançamento da terceira geração fez o preço da segunda geração descer, deixando ela ainda mais acessível. Que já contava com processadores fortes como o Ryzen 2700, 2600, mas também o queridinho dos brasileiros, Ryzen 5600 da primeira geração, que é um processador sensacional pelo preço dele. Eu adoro, eu queria muito ter um desse. E é uma opção viável até hoje. O Ryzen 5 foi o mid-range da AMD em 2017, que até hoje segura placas de vídeo intermediárias, como a RX 580, a GTX 1060 e até a RTX 2060. E foi só em 2019 que a Intel lançou um processador que compete com ele, o i3 9100F, cerca de R$100 mais barato que o Ryzen 1600, mas ele ainda tem desvantagem. O i3 9100F, embora seja uma arquitetura um pouco mais atual, com clock speeds um pouco maiores que o Ryzen 5600 no single clock, a AMD ainda apresenta melhor performance. Isso se deve principalmente aos 6 núcleos e 12 threads que ele tem em comparação ao i3, que só tem 4 núcleos e 4 threads. Jogos atuais usam cerca de 4 threads para rodar, os mais novos chegam a usar 6 threads. Principalmente os jogos mais dependentes de CPU, que utilizam o DirectX 12. Sendo assim, um processador que só tem 4 threads não pode usar todos eles para rodar o jogo, já que ele precisa rodar o Windows e outras aplicações do background, limitando o seu jogo aos threads disponíveis. Até mesmo sem jogar, imagina que você está vendo um vídeo no YouTube falando com seus amigos no Discord, rodando algum programa no background. Cada operação está usando threads diferentes, e na falta de threads o seu computador fica lerdo, esperando um espaço disponível para completar algum processamento. Mesmo os navegadores tendem a usar mais de um thread ou núcleo, dependendo do navegador. E quem nunca abriu uma página, enquanto ela carrega, você muda para o Facebook para ver uns memes. Isso é possível graças ao multithreading, presente no Firefox, ou multiprocessing no Google Chrome. É a capacidade de dividir abas diferentes nos núcleos dos processadores ou em seus threads, para evitar que seu computador fique lerdo. Embora o i3 seja um processador mais rápido no papel, quando você bota ele no campo de batalha, num PC rodando várias aplicações, ou mesmo um jogo que demanda mais CPU, ele é um processador mais lerdo. Se você não acredita em mim, dá uma olhada nos testes. Ele gargala com uma RTX 2060 em 70% de uso, enquanto o 1600 consegue empurrar ela com 90, mais de 95% de uso. E por isso por um preço bem similar entre os dois. Mas nem tudo são flores pro lado da AMD. Apesar de todos os benefícios, a empresa encara um problema de estabilidade, que é pouco abordado. Talvez pela maioria dos fanboys da AMD, eu inclusive, ter resistência em falar disso. Mas a linha Ryzen, as 3 gerações estão encarando crashes, incompatibilidades e até telas azuis. Eu realmente não sei se o problema é no processador ou na placa-mãe, mas eu pessoalmente já tive esse problema. Eu tenho um Ryzen 2700X e sofro ocasionalmente com tela azul da morte. E enquanto eu falo isso, meu PC acabou de dar tela azul. Genial. Além dos básicos daquele de dar update nos drivers e na BIOS da placa-mãe, uma alternativa que tem dado bons resultados com algumas pessoas é abaixar a frequência da RAM, e que nem sempre resolve. Mas abaixar a frequência da RAM não é algo sustentável, uma vez que você compra a RAM para operar no nível que ela é anunciada, ou até mesmo acima desse nível, pelo overclock de perfis XMP.
E independentemente se seja um problema de processador, na placa-mãe ou nas RAMs que você está usando, o resultado cai em cima do processador da AMD, que tem que dialogar com as empresas a fim de resolver essas incongruências. Porque se os preços da Intel ficarem mais parecidos com o da AMD, eu pagaria de bom grado um pouco mais no processador da Intel sem ter dor de cabeça, de ficar mexendo em configuração para tentar deixar meu setup mais estável, o que ainda não é o caso. O problema da Intel não é a qualidade dos seus produtos, porque os processadores da Intel são excelentes e eles têm dinheiro e recursos para investir em tecnologia, e não precisam passar pelos malabarismos arquitetônicos e financeiros que a AMD precisou passar para entregar uma boa performance. Só para ter uma ideia, a AMD criou os Ryzen tendo 10% do investimento que a Intel tinha nos seus processadores. O produto da Intel sempre foi e ainda é muito mais sólido do que o da AMD. O problema deles é o preço. Por anos, a Intel, sendo a escolha dos processadores melhores, veio literalmente atrasando o desenvolvimento de processadores, enquanto mantinha o preço lá em cima. Por exemplo, por quase 10 anos eles mantiveram a retórica que de 2 a 4 processadores é suficiente para todo usuário comum, ignorando streamers ou renderização 3D e editores de vídeo. Se você queria ter o computador para fazer essas tarefas, você tinha que comprar um i7 pelo preço que tivesse, ou desembolsar uma grana nos Threadrippers da AMD. É isso, galera. Obrigado por ver o vídeo até aqui. Eu espero que eu possa ter esclarecido para vocês um pouco mais dos aspectos importantes que estão gerando a hype na AMD nos últimos anos. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais reviews de hardware, comenta aí embaixo, dá um like, se inscreve no canal que a gente vai estar mandando mais desse aqui. Valeu, galera. Até a próxima Hardware Review!